Saúde garante que o Hospital da Criança não vai fechar e nem diminuir atendimentos. O anúncio foi feito hoje, depois da audiência de conciliação no Tribunal de Justiça do DF. Regalia distritais recuam e desistem de cancelar verba indenizatória. Economia aos cofres públicos seria de 7 milhões de reais. Vergonha, coronel dos bombeiros e sargento da PM são presos por embriaguez e desacato. E ainda o gesto de solidariedade de alunos que usam fita no rosto para ajudar colega com Down a não se sentir diferente. Boa noite, eu sou a Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Os deputados distritais desistiram de acabar com a chamada verba indenizatória, mas ficou decidido que o benefício será reduzido em 40%. Vai passar de R$ 25 mil para R$ 15 mil mensais. Veja. Depois de uma reunião do colegiado de líderes, ficou decidido que os 24 deputados distritais vão deixar de receber R$ 10 mil por mês. A medida não agradou a todos. O presidente da Câmara Legislativa fez questão de lembrar que a proposta dele era a extinção total da verba indenizatória. Não vejo a menor necessidade, acho que a Câmara precisa fazer, os legislativos do Brasil, nesse momento de crise e descrédito completo, onde se põe em risco inclusive a democracia, precisamos fazer sinais claros para a sociedade de que é fundamental a democracia e que tem que ter legislativo forte. Para ter legislativo forte, tem que ter apoio da população. Para ter apoio da população, tem que ter responsabilidade e tomarmos medidas. A gente teve um probleminha, daqui a pouco a gente assiste essa reportagem completa. E veja só essa história, um policial militar e o irmão dele, um tenente-coronel dos bombeiros, foram presos por desacato e embriaguez durante uma blitz em Sobradinho. O caso aconteceu no final de semana, mas as imagens foram divulgadas somente hoje. O vídeo foi feito durante uma blitz no último sábado, próximo a Fercal, em Sobradinho. As imagens mostram a reação do sargento José Marques da Rocha Lima, da Polícia Militar, e do tenente-coronel João Rocha Lima, do Corpo de Bombeiros, ao serem parados no trânsito. O policial dirigia o carro e o irmão dele, que chegou em seguida, ficou irritado com a abordagem. Você me respeita, sou tenente-coronel. Então, eu sou tenente-coronel. Eu sou tenente-coronel. Você é tenente. Após a confusão, os dois receberam voz de prisão. Você está preso, entendeu? Você está preso. E você está preso por dirigir sob efeito de influência. O sargento foi levado para a delegacia de Sobradinho. Ele foi autuado por desacato e por dirigir embriagado. Já o tenente-coronel dos bombeiros foi encaminhado à corregedoria da corporação. O caso vai ser investigado pelas corregedorias da PM e do Corpo de Bombeiros. O Tribunal de Contas da União está investigando um possível superfaturamento na compra de merendas para as escolas públicas do DF. Um levantamento feito pelo TCU aponta que houve sobrepreço de mais de R$ 2 milhões na compra de frutas, como tangerina e goiaba. O TCU determinou a suspensão de um contrato no valor de R$ 16 milhões, feito por meio de chamada pública sem licitação, destinado à participação de produtores da agricultura familiar. Uma pesquisa do tribunal mostrou que os produtos comprados pela Secretaria de Educação custaram cerca de 4 vezes mais do que os vendidos no mercado. Em nota, a Secretaria de Educação negou o superfaturamento. Disse que os valores enviados ao tribunal para prestação de contas foram os pesquisados e não os contratados por licitação. Por fim, a Secretaria explicou que o Tribunal de Contas do DF autorizou a compra. A planilha foi encaminhada com os valores corretos e um novo documento com as informações atualizadas ainda vai ser enviado ao TCU. Os servidores e terceirizados da UNB decidiram entrar em greve. A paralisação é contra o pacote de redução de gastos que inclui demissões. Também é uma resposta à ameaça da direção da universidade de atrasar os pagamentos por conta da invasão dos estudantes ao prédio da reitoria. O grupo bloqueia a entrada há 12 dias.
Mesmo com o pedido de desocupação feito pela direção da Universidade de Brasília, o prédio da reitoria continua bloqueado por um grupo de alunos. Os manifestantes pedem acesso ao orçamento da universidade e revogação do plano de demissões motivado pela crise. O local está ocupado há exatamente 12 dias. A gente tem que lutar, pelo que é direito nosso. E discordo em parte porque isso compromete o nosso semestre letivo, E esse bloqueio pode causar mais um problema, e a direção da UNB alertou. A manifestação pode atrasar os pagamentos de bolsistas, estagiários, servidores e terceirizados, pois toda a parte administrativa está no prédio invadido. Por conta dessa ameaça, nesta terça-feira, durante a Assembleia, os trabalhadores da UNB começaram uma greve. E a forma de mudar essa pressão, de derrotar as empresas e a reitoria, é a greve geral dos terceirizados da Universidade de Brasília. Desde o dia 12 deste mês, o comando da universidade afirma que tem buscado conversar com os manifestantes. Acrescentou que a universidade tem um rombo no orçamento, por isso começou as medidas para diminuir os gastos. Apesar do Ministério da Educação rebater as informações de falta de dinheiro, a universidade alegou que o atual déficit é mais de 92 milhões de reais. Ainda segundo o governo federal, a UNB foi a universidade que mais gastou entre as 6 maiores universidades do país. O Instituto do Câncer Infantil continua a administrar o Hospital da Criança pelo menos até maio. É o que ficou definido hoje em audiência de conciliação entre o Ministério Público, a Procuradoria-Geral do DF e a Secretaria de Saúde. A repórter Érica Blaney tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Érica, boa noite para você. Olá, Juliana, boa noite a todos. Exatamente, até o dia 10 de maio, a novidade é que o Hospital da Criança vai continuar sendo gerido pelo ICIP. O ICIP, que é um instituto que gerencia esse hospital, vai continuar aí, portanto, na administração. Nesse período, tudo deve continuar funcionando, nenhum departamento, nenhum atendimento deve deixar de ser realizado. Até esse período, esse prazo, foi dado para que a Secretaria de Saúde, o governo do Distrito Federal apresentem aí documentos que mostram que a situação está regular. Isso tudo aconteceu porque o Ministério Público, em dezembro do ano passado, denunciou o hospital, disse que a situação era a seguinte, que a gerência não poderia ser feita pelo ICIP, porque o ICIP não se qualificaria como uma organização social. O GDF disse, portanto, que não teria condição de administrar o hospital e, portanto, a unidade seria inclusive fechada. Mas esse fantasma, esse medo já passou pelo menos até dia 10 de maio. Até lá apresenta-se esses documentos e também o Ministério Público se manifesta e aí, a partir daí, a Justiça dá a palavra final se a gestão continua ou se não continua. Juliana, então, por enquanto, a gestão continua com o ICIP. Obrigada, Érica. Até já. Sem policiamento, traficantes e usuários de drogas fazem a festa na quadra 202 Norte, às margens do Eixão. Moradores denunciam que as cenas podem ser vistas a qualquer hora do dia. De acordo com a comunidade, tudo começou depois que uma invasão se formou no local. Na beira do Eixão Norte, um grupo de aproximadamente 10 pessoas se instalou no gramado, formando um verdadeiro acampamento, com barracas de lona. Só que os moradores dos prédios da 202 Norte denunciam que o local também virou ponto de consumo e tráfico de drogas. Neste vídeo dá para ver um homem usando crack em plena luz do dia. Olha lá, estão fumando crack lá, pai. Deixou de ser apenas uma invasão de famílias, como era comum na época do Natal, da Páscoa, passou a ser frequentado por pessoas que fazem uso e o tráfico de drogas. Nesse outro vídeo, também feito por um morador, é possível ver um carro saindo do local onde fica a invasão. De acordo com o morador, o motorista tinha acabado de comprar droga. Parou para comprar droga. O carro. O tá saindo. É carro parando rápido, indo embora. Outras pessoas da quadra já testemunharam isso também. Tornou-se insuportável. A comunidade denuncia ainda que depois que o local foi invadido, crimes como roubos e furtos aumentaram na região. Os moradores têm medo até de ficar embaixo dos blocos por muito tempo. Não se pode mais ficar debaixo do pilotis. Criança, então, jamais. Eu tenho uma bisneta que eu não deixo que ela desça de jeito nenhum, que é muita insegurança.
Eles já invadiram até a nossa garagem, já roubaram bicicletas, já sacudiram o portão da entrada para arrancar o portão. Agora, o que eles iam fazer com o portão? Devia estar alucinado numa hora dessa, né? Só pode ser. Nós não temos mais segurança. Quem é que pode sair? Aqui de manhã andava muita gente, não anda mais ninguém. Tem uma ou duas pessoas que talvez ainda, essas caminhadas que a gente faz de manhã nas quadras, no quadrado, acabou. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que mantém o policiamento constante na região, mas que não é possível atribuir diretamente as ocorrências criminais às pessoas que ocupam o Eixão Norte. Mas quem mora na quadra pede uma solução definitiva para o problema. A gente liga constantemente para a polícia quando a gente presencia brigas entre eles lá, assaltos. A gente liga, mas nós não tem essa resposta da Secretaria de Segurança Pública. Eu acho que o governo tem que arrumar uma solução, juntar a GFIS, a polícia e tomar uma decisão concreta, porque vinha aqui só a GFIS durante o ano inteiro que a gente pediu. O ano inteiro, só vieram uma vez, retiraram as barracas, no outro dia eles montaram, porque não são famílias de indigentes, são usuários e traficantes de droga. A GFIS informou que existem alguns pontos ocupados por pessoas em situação de risco no plano piloto e ao longo de avenidas como Eixão Norte e em Taguatinga e Ceilândia. Disse ainda que as ações fiscais são sigilosas e, portanto, não pode divulgar datas ou horários que deverão acontecer. Já a Secretaria do Desenvolvimento Social informou que todas as pessoas em situação de rua na área central são atendidas pelo serviço especializado em abordagem social e que há uma equipe responsável pela 202 Norte, mas esclareceu que não pode obrigar ninguém a sair de onde está, já que a Constituição garante o direito de ir e vir desses cidadãos. Resumindo, a situação deve continuar do mesmo jeito, já que na maioria das vezes os moradores de rua se recusam a ir para os albergues do governo. O Brasil agora tem uma lei mais rigorosa para punir quem explode caixas eletrônicos. A nova lei, sancionada nesta segunda, prevê até 10 anos de cadeia para quem pratica esse tipo de crime. A ousadia não tem limites. Os bandidos atacam caixas eletrônicos até mesmo em posto de combustível, onde há o risco de uma tragédia em razão dos produtos inflamáveis. Esse ataque aconteceu na Serra Gaúcha, na madrugada desta segunda-feira. A loja de conveniência pegou fogo e os criminosos não conseguiram levar o dinheiro. No ano passado, o Brasil registrou 952 explosões de caixas eletrônicos, segundo dados da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Segurança Privada. O aumento da violência pressiona para baixo o número de terminais no país. Entre 2014 e 2016, a redução foi de quase 10 mil unidades, de acordo com o Banco Central. Para tentar conter o avanço desse crime, o presidente Michel Temer sancionou nesta segunda-feira uma lei aprovada em março pelo Congresso Nacional. As novas regras aumentam a punição para quem explodir caixas eletrônicos ou furtar produtos explosivos ou substâncias usadas na fabricação deles. Quem for condenado por ataques a bancos poderá pegar pena entre 4 e 10 anos. Antes, era de 3 a 8 anos. O mesmo se aplica para furto de explosivos. A lei determina também que os bancos instalem equipamentos nos caixas eletrônicos para inutilizar as notas em caso de explosão. Poderão ser usados produtos como tinta colorida, pó químico ou ácidos para dissolver as cédulas. As instituições terão que colocar uma placa avisando da existência desse sistema de segurança. São duas medidas fundamentais para revelar, vamos dizer, no assalto ao caixa eletrônico, que o assaltante nada conseguirá levar e, portanto, o produto do assalto será nulo, será zero. Os bancos terão até 3 anos para se adaptarem à nova regra. Operação Prólogo. A Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na penitenciária da Papuda. Os alvos pretendiam criar um braço do primeiro comando da capital, o PCC, aqui no DF. A repórter Érica Blenheim volta ao vivo com outras informações. Érica. Pois é, Juliana, exatamente. Foram cumpridos ao todo 13 mandados de busca e apreensão e também 13 mandados de prisão contra pessoas que já estavam presas no complexo penitenciário da Papuda. Eu estou aqui com o delegado que comandou a operação, Jonas Bessa. Boa noite. Que operação foi essa, delegado?
Boa noite. Hoje demos cumprimento a 13 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão em 4 estabelecimentos prisionais do DF, no CIR-CDP, PDF-1 e PDF-2. O objetivo dessa operação é basicamente impedir que uma facção criminosa se instale e venha se radicar aqui no Distrito Federal. A nossa polícia vem realizando esse trabalho desde o ano 2000. É um trabalho ininterrupto e hoje demos um prosseguimento em mais uma etapa desse objetivo, que é evitar que essa facção se instale efetivamente aqui na capital da República. Certo, e rapidamente, assim, a pessoa está presa e recebe um novo mandado de prisão, portanto ela vai permanecer mais tempo na cadeia. Isso, eles foram presos, estão já indiciados pelo crime de organização criminosa, uma pena de reclusão de 3 a 5 anos. Então essa prisão de pessoas já presas, além de possibilitar que esses faccionados permaneçam mais tempo segregados, ela também desestimula o crescimento, né, e a continuidade dessa facção aqui no DF. Tá certo, muito obrigada, delegado. E é isso, Juliana, boa noite a todos. Boa noite, obrigada, Érica. Agora sim, voltamos a falar sobre a verba indenizatória dos deputados distritais. Veja a reportagem da Érica Blenny. Depois de uma reunião do colegiado de líderes, ficou decidido que os 24 deputados distritais vão deixar de receber R$10 mil por mês. A medida não agradou a todos. O presidente da Câmara Legislativa fez questão de lembrar que a proposta dele era a extinção total da verba indenizatória. Não vejo a menor necessidade, acho que a Câmara precisa fazer, os legislativos do Brasil, nesse momento de crise e descrédito completo, onde se põe em risco inclusive a democracia, precisamos fazer sinais claros para a sociedade de que é fundamental a democracia e que tem que ter legislativo forte. Já o deputado Chico Vigilante defende que a verba indenizatória no valor de R$25 mil por mês é importante para o exercício do mandato. Mesmo assim, abriu mão parcialmente do direito estabelecido pela Casa desde 2002. Ele concordou que o valor de R$15 mil é suficiente. Ela é fundamental para o desenvolvimento do mandato, para a gente divulgar as coisas que a gente faz. Tem muito deputado que tem outros meios de vida. Ele não depende único e exclusivamente do mandato. Eu sou um deputado que trabalho muito e só depende do mandato. A ideia dos deputados que votaram a favor da redução em 40% da verba indenizatória é que a decisão nem passe aqui pelo plenário. Será considerada um ato administrativo da mesa diretora. Com isso, a expectativa é que a economia de R$240 mil por mês aos cofres da Câmara Legislativa já comece a partir do dia 1º de maio. A deputada Celina Leal, que já não usa a verba indenizatória, vê com desconfiança a postura dos deputados há poucos meses das eleições. Eu acho que no ano eleitoral, essa proposta ela pode soar para a sociedade como um oportunismo. Então, acho que o momento é inadequado. Veja a seguir, Justiça condena 13 pessoas por fraude da venda de moeda digital. É depois do intervalo, até já.